Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu gostaria de indicar o filme Mufasa, o Rei Leão. Vale a pena conferir. Amei. Este vídeo então é sobre a indicação do filme Mufasa, o Rei Leão. Isto porque muitas pessoas assistiram o Rei Leão 1 e acredito que tenham gostado porque foi sucesso de público. E aí eu vou fazer alguns comentários, tá? Eu ia fazer de uma outra maneira, eu tentei diversas maneiras para fazer esse vídeo, mas não teve jeito. Eu resolvi por fim aparecer em vídeo. Primeiramente mencionar que assim, para quem é mais jovem, né, tanto muitos livros interessantes que vão além daquilo que é recomendado na escola, e filmes têm histórias muito interessantes. Histórias. Os melhores são aqueles que a gente tem um aprendizado. Então, por exemplo, falando um pouquinho de filme, eu fico assim, sem entender quando uma pessoa assiste um filme atrás do outro no mesmo dia. Tipo assim, assiste um filme, depois coloca outro filme, depois coloca outro filme. Se eu puder recomendar, eu diria para vocês não fazerem isso, porque mistura todas as estações, a gente não aproveita aquilo que o filme tem a passar. Não faça nada entretenimento jogando o seu tempo fora, porque a gente está num mundo, a gente vive num mundo que não vale a pena a gente, tipo, assistir algo somente por assistir, por passar o tempo, não ter uma super seleção nos conteúdos que vai se assistir, não vale a pena, tá? O mundo é muito mais. Agora, eu já não assisto séries, já assisti. Então, para quem é mais jovem, né, preencha o tempo desta maneira, né? Com boas histórias que vão acrescentar. Então, o que eu aprendi com isso, né? Assistindo um filme ou vendo ou o livro. O livro sempre vai passar muito mais, né? Porque aí vai trazer a nossa imaginação, mas os filmes e as séries são muito boas também, dependendo né, do que seja, de quem fez. Mas no meu caso, assim, eu não tenho tempo, não dou prioridade para isso, já passou o meu tempo nesse sentido, mas eu recomendo, de vez em quando eu vou aparecer aqui para fazer umas recomendações. E eu não vou falar aqui daquilo que eu achei de bom, fica a cargo de vocês, tá? Agora, como a gente assiste um filme como esse também, vá despretensiosamente, né? No caso, a minha surpresa, até porque a gente não esperava, a sala, tava tudo perfeito nesse sentido, né? O desenho, né? Eu não sei se eu posso chamar de filme, o desenho desse tipo do modo como foi feito, eu também não sabia de absolutamente nada. Então é procurar ficar em receptividade para você absorver aquilo que pode fazer sentido, que pode trazer alguma mensagem boa, algum entendimento, algo que possa te acrescentar. Mas eu vou falar de algumas coisas. Depois vocês podem ver chegando em casa, né? Ver as críticas, né? Dos entendidos. É bom a gente sempre não ficar assim minucioso em vários pontos, como se fosse um especialista, né? Mas sim ficar realmente, olha, eu estou pronto para receber aquilo que o filme tem para me passar. É óbvio que houveram problemas também. E o que eu vou comentar aqui duvido que em algum lugar se tenha falado. Coisas assim que eu me lembro agora. Pode ter outras coisas também, mas ou eu coloco em outro momento, em outra situação. Vou citar dois exemplos que me chamaram a atenção.
A primeira foi uma tomada de cena logo no início, onde mostrou-se os animais, né? É aquela tomada de cena assim muito rápido, não deu para curtir. Então é como se faltasse um pouco para o mundo ocidental e ilustrado através do cinema americano esse sentir, essa contemplação maior. Então, por exemplo, quando apareciam os pássaros voando, eu tive vontade de curtir aqueles pássaros voando e ficar um tempo maior, né? E daí ia para outro animal, outro animal, outro animal, outro animal. E esses filmes americanos, eles são assim, né? Muito cheio de ação, que é o que algumas pessoas também dizem, né? Apesar de não ser entendida em filmes do Japão ou da Índia, mas eu entrei em contato, pelo menos o pouco que eu entrei em contato, e a cultura mesmo oriental, que tem muito a nos ensinar quem está no Ocidente, né? Eu também sou ocidental, nasci aqui no Brasil. Então falta um pouquinho dessa pausa, né? Só faz. Não dá tempo de você sentir, de você realmente apreciar mais. E um outro momento que me incomodou, muito me incomodou, e faz parte do filme inteiro, né? Quando eles apresentaram, sempre tem o herói, né? E o contraponto, aquele que não é bacana, que tá da turma do mal, vamos dizer assim. E eles colocaram como um leão albino, branco, de olho azul, todos eles, tanto os machos como as fêmeas. O que eu recomendaria se eu pudesse, né? Se eu pudesse, né? Mas eu vou falar aqui, é um canal, é um perfil pessoal, onde a gente faz algumas colocações para a gente refletir. Então, quando a gente coloca da mesma espécie, muito diferente, e existe na realidade, isso existe na realidade, não somente leões como tigres e até gatinhos, você cria uma impressão muito negativa. Você cria uma impressão naturalmente negativa. Como é que eu faria? Eu colocaria leões iguais, o leão tradicional, como, tal qual nós conhecemos, só que assim, com uma certa diferenciação para a gente perceber quem é de um lado e quem é de outro, mas não tão discrepante assim, da mesma raça. A gente vê, isso também tem a ver com a nossa história, né? Muito conflito entre os próprios humanos, é por isso que o mundo está desse jeito. Então, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, você vê que teve muitos filmes americanos colocando os japoneses como os vilões. E lá no Japão também, enfim. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu acho que melhorou, viu? Porque existe uma coisa assim de rivalidade, ou pelo menos existia muito, entre Brasil e Argentina, né? Por causa do futebol, entre a vizinhança. Então você vê Portugal, Espanha, Japão, China e etc. É como se é uma disputa de competição. É um processo evolutivo, ainda muito, né? E eu acredito que a gente avançou, eu sinto, mas é porque eu tô acompanhando alguns canais, youtubers, é algo que a gente sente, e eu não sei se isso é de senso comum. Agora, vai ser bom quando a gente, se você quer colocar um inimigo, por exemplo, dentro de um filme, que não seja de outra raça ou de outra cor, algo muito diferenciado, tá? Porque realmente isso se reflete. Você vai pegar aquela simbologia, sabe? No meu entender, tá? E esse tema é bastante extenso. Eu tô longe de ser cinéfila e falar sobre filme, mas eu tô aproveitando aqui para falar exatamente deste filme que eu estou recomendando, tá bom? E
Agora vamos para os próximos comentários. Houve uma queda acentuada na parte das artes, da cultura. Quem está dizendo eu? Todo mundo sabe, né? Os especialistas, enfim. Isso tem a ver com o declínio também na parte espiritual e uma vida muito voltada para as questões pertinentes à matéria em detrimento do conhecimento do que é o plano espiritual. E por isso vale muito a pena para quem assiste a filmes, séries, ver aquilo que é do passado, né? Produções antigas, clássicas, para não que não tenham coisas boas. Inclusive, não sei se é porque nós estamos em janeiro, me parece que tem uns filmes bons atualmente em cartaz. Mas tem épocas que eu vejo, que eu dou uma olhadinha e vejo, nossa, não assistiria a nenhum dos filmes, né? Então, atentem a isso, né? A esse detalhe, que as novas gerações, elas precisam, seria interessante que visse conteúdos em vários segmentos da arte do passado, e não só do seu país, né? Se você quiser ampliar o amor e os benefícios que você possa ter de uma forma mais ampla, também se abrir para conteúdos de outros países. Isso também nos aproxima do planeta em Terra como um todo, da humanidade, das pessoas de outras culturas. E por falar nisso, nesse filme indicado, do Mufasa, Rei Leão, tem a questão da abordagem do feminino, do masculino. Inclusive, é meio delicado, no meu particular, nesse sentido também, porque foi uma questão que rolou comigo. Sem querer, eu acabei utilizando um arquétipo, se podemos dizer assim, no meu primeiro perfil pessoal do Instagram. E a escolha de tigre é justamente por ser mais impessoal nesse sentido, porque leão era muito masculino, e naquele entendimento que eu tinha também a respeito da leoa, né? Esse entendimento foi se ampliando, melhorando, mas realmente existe uma diferença assim. Agora, eu sou aberta, eu sou abrangente, né? Eu acho que a gente tem de ver, vamos procurar ver o lado bonito de cada um. O ser humano é um ser belo, um ser que tem uma compreensão assim, por isso que ele é admirado por muitas lá das estrelas, vamos dizer assim, né? Então vamos ver esse lado. Tem um lado negativo também que a gente não precisa falar aqui não, né? Mas eu vou abordar ainda nesse vídeo aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar essa parte boa e em relação ao mundo dos felinos também, que para mim é algo muito natural e como para mim é algo já de amor faz tempo, né? Então essa minha vontade de passar um pouquinho para vocês do mundo dos felinos. E vocês podem prestar atenção que não foi muito bem caracterizado, não foi de muita boa vontade do pessoal da Disney caracterizar os gatos de uma maneira bacana. Essa também é uma das minhas missões, de levar esse mundo dos gatinhos, porque se você pegar os desenhos do Walt Disney, você vai ver como é que é retratado esses gatos, tá? E por quê? Porque eles gostam de outras coisas, né? Então, eles não vão gostar de gatinhos,
não vão gostar de gatos. Se você tem problema com gatos, com felinos, fazer uma terapia, pode fazer junto comigo, pra gente tirar esse ou trauma ou problema, que pode ser algo que você nem saiba que tenha. Há muitos anos que divulguei a respeito das mensagens subliminares que ocorrem também nos filmes, nos desenhos animados da Disney. E agora eu tô falando da Disney, de um desenho da Disney. Então eu vou fazer algumas colocações. Como eu vejo agora também, essas mensagens subliminares não necessariamente pode ter sido feito assim intencionalmente. Olha, vou fazer um filme e vou colocar algumas mensagens subliminares. Pode ser que seja por causa do desenhista, das pessoas que estão fazendo, que estão colocando a mão na massa. E aí, quem é que faz? Não é criança que faz, né? Esses desenhos, né? É adulto, são homens. Então, se a imaginação não está focada no propósito, naquilo que tem que ser feito, que seria um desenho animado infantil, não deveria haver outros conteúdos. E também, Hollywood não é conhecido como pessoas que fazem orações, meditações, grandes conexões com os planos divinos, mais sublimes, mais amorosos, mais éticos, mais tudo, antes de fazer um filme. Então é isso que acontece, né? A gente não vê. Quem sabe? A esperança é que isso mude, que isso realmente possa mudar, e aí a gente não vai ver mais essas coisas acontecendo. Então tem que selecionar a dedo mesmo o que as crianças assistem, até porque isso ocorreu. Bom, primeiro comigo a gente vê também, né, que existe na minha época também, uma grande assim, não pode falar a palavra, né? Em todos os programas que ainda existem, né? E fazem grandes apelações para as crianças e os jovens, de uma maneira muito precoce em relação a esse tema. E uma criança chegou para mim e falou umas coisas assim absurdas, assim, queria uma criança de 5 anos. E eu conheço, né? Eu conheço bem, eu sei que não é dela e nem da família dela. Ela provavelmente pegou isso de filmes, de desenhos, ou melhor, de desenhos que ela assiste. Eu tenho certeza. Aqui eu não vou comentar, aqui, pelo menos não nesse momento, tá? Não nesse vídeo também. Agora, nem por isso, por que eu tô falando isso? Nem por isso, aqui aconteceu incêndio lá em Hollywood, apesar de não ter sido nos estúdios, comprometeu muitas pessoas muito endinheiradas, pessoas de classe média e pessoas muito endinheiradas famosas. Qual é a postura de uma pessoa mais trabalhada espiritualmente, né? E que todos nós estamos nos trabalhando. Pelo menos eu vou dizer como é que foi a minha postura. Não só nesse episódio de destruição pelo fogo em Hollywood, como todos os outros desses anos todos, eu me mantive neutra. Em nenhum momento, nem sequer assim, pequeníssimo momento, desejei bem feito, aí quem mandou, é assim mesmo que acontece, tomara que destrua tudo. Não. Mas eu tô falando isso porque eu acho que tem muita gente que pode pensar desse jeito. Apesar dos pesares, não é uma postura que a gente tem que ter, né? Desejando mal, que o mal se acentue, ou então falando, é merecido, não é assim. A gente ou mantém uma atitude neutra, ou também, como eu fiz agora em um momento específico, existe a natureza, árvores, crianças, animais que também foram consumidos pelo fogo.
e eles são inocentes, eles são puros, né? Então eleve, é assim que começa. Você pode fazer uma oração, um bem-querer em relação a todos esses seres. No mínimo, se você não consegue fazer uma oração, porque assim, a oração é para salvar essas pessoas, ainda que algumas delas possam ser grandes pecadores, pode ser, eu disse pode ser, tá? Ainda assim, a gente ora para que haja uma remissão, uma redenção. Agora, existe uma grande também possibilidade de ter sido criminalmente, por causa de umas coisas que assisti, e eu sei que é real. Isso existe, essa coisa do laser que sai lá do alto do céu, e não só por vídeos, mas como eu também tive essa informação de outras maneiras. A gente que é sensitivo, tem paranormalidade, a gente tem acesso a conhecimentos de outras maneiras também. Então, às vezes se aproveitando daquilo que é da nossa revolta, ou então a nossa revolta de saber tudo aquilo que acontece nos bastidores, acaba atraindo esse tipo de situação. E às vezes nem são as pessoas, se for um criminal, e não tem como pegar, tá? Não tem como pegar, porque são coisas assim, tecnologias avançadíssimas que estão além daquilo que se revela para o povo, tá? Mesmo assim não for, de repente, nos lugares ou nas pessoas que tinham que ir. Então, toma cuidado em relação a certos tipos de pensamentos e sentimentos negativos em relação a qualquer catástrofe que aconteça, tá? E em relação às pessoas também. Vamos fazer o nosso melhor, desejar o bem para o próximo, então manter uma neutralidade se não se consegue ainda desejar o bem. A união entre as pessoas, entre a humanidade, é que vai fazer a diferença no futuro. De qualquer maneira, acredito que somente os seres humanos, por causa também de uma série de influências do mundo invisível, do mundo oculto, que as pessoas nem têm a menor ideia, sabe? Fica bem difícil depender tão somente dos humanos aqui, ainda mais com uma série de sabotagens, com uma série de situações que fazem com que a pessoa viva uma vida sem saber o que é a vida que ela está vivendo. Então, as revelações serão realmente muito importantes para toda a humanidade, coisas que estão por vir. Então, vamos utilizar da melhor maneira possível todas as possibilidades que surgirem na nossa frente, né? E se a gente puder não desejar um mal para ninguém, no mínimo a neutralidade. Agora, o indicativo evolutivo é quando a gente realmente pode, ao menos, sentir compaixão para que ela possa evoluir. Isso também é muito, muito importante. Então, por exemplo, se você tem alguém que você nem tá assim desejando o melhor para ela, ao menos não deseje o mal. E quanto mais você se unir com pessoas em oração, em meditação, em grupos, mais você vai se purificar, mais limpar, a ponto de conseguir desejar o bem, para que isso volte para você numa grande proporção. Porque o mal também desejado, qualquer que seja, mínimo que seja, ele vai vir de alguma maneira. Seja para você, seja de outras maneiras. Há muitas maneiras dessa situação vir por uma questão de vibração. Você vai estar numa vibração mais baixa. Então,
é importante que as duas coisas caminhem juntas, não somente o mundo que nós conhecemos, que é o mundo da matéria, mas aquilo que foi muito oculto, ou então passado de uma maneira que não foi bacana, assim, que as pessoas não absorveram, ou muito cheio de confusão. Então, é no YouTube que você vai poder crescer mais também. Faça boas escolhas. Faça não porque eu estou falando, mas você vai sentir. Outro, se não fizer de uma maneira consciente, a vida vai proporcionar uma série de situações, né? Agora, como vão acontecer muitas coisas a nível planetário, pela própria, pelo próprio período do planeta Terra, né? Inclinação do eixo terrestre, tanta coisa. Mas é tão bom quando a gente sabe também que existem outras forças que atuam aqui em prol dos humanos, em prol da natureza, e é tão bom ter essa certeza, muito bom. E não vai ser tendo uma vida comum, assim, tão normal, sem saber de nada, né? É preciso uma vontade de querer e é tudo de bom, gente. Fico por aqui. Muita luz, paz, amor, enfim, prosperidade, abundância. O ano só está começando. Desejo o melhor para todos vocês. E se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, dê o seu like, que é muito importante. Vocês sabem que eu já estou há alguns anos aqui e eu preciso desse feedback também, de alguma forma, dessa força, tá bom? Então, desejo o melhor para vocês, para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.